E aí, pessoal? Quem sabe, faz. E quem não sabe, faz o quê? Para fazer um curso de educação física, precisa ser atleta? Precisa saber jogar? É o episódio de hoje de Educação Física S.A. que está começando agora. Sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., um episódio especial, é meio que continuação do episódio da temporada passada, do último episódio dessa temporada, porque na semana passada, no final do nosso episódio sobre formação, o meu amigo Kleber jogou uma bomba, né? No final do episódio, quando não tinha tempo para mais nada, ele falou assim, e digo mais, para trabalhar com educação física tem que ser atleta? Tem gente que acha que sim, né? Para fazer o curso de educação física, a formação em educação física, você tem que saber jogar, você tem que ter desempenho físico esportivo. Tem pessoas que defendem que sim, pessoas que defendem que não. A minha cabeça bugou naquele momento, foi no final, acho que ele fez de propósito, para eu não ter tempo de reação. Eu continuei discutindo com ele meia hora depois que a gente parou de gravar e a gente resolveu fazer mais um episódio para a gente entender um pouco dessa história. Explica aí para a gente, faz uma introdução para a gente aí sobre o ponto central dessa discussão aí, Kleber. Isso, exatamente. Bom, recuperando aqui esse finalzinho desse episódio anterior aí dessa temporada 4 sobre formação e educação física, nós discutíamos, na verdade, a ideia de que algumas pessoas que estão fazendo o curso de educação física, às vezes elas não tiveram oportunidade de desenvolver alguma capacidade, né, alguma experiência prévia em várias das modalidades que fazem parte do processo de formação desse profissional. Então a pessoa está ali estudando e praticando e aprendendo sobre vôlei, mas às vezes nunca teve oportunidade de praticar vôlei, ou está aprendendo sobre natação e às vezes até nem sabe nadar, nunca entrou numa piscina. Então eu terminei dizendo, olha, que talvez essa pessoa talvez não devesse estar na faculdade de educação física, porque a faculdade de educação física ela se propõe a oferecer uma formação superior relativa em educação física e não de ser um processo de iniciação esportiva. Então a pessoa que não tem nenhuma familiaridade com o ambiente das práticas corporais, que nunca teve ocasião de desenvolver essas competências, essas disposições, ela talvez não devesse estar numa faculdade de educação física, mas sim um curso de iniciação esportiva para, digamos assim, aprender o beabá, né, para ser alfabetizada esportivamente, mas não para ter uma formação superior no campo da educação física ou dos esportes. E aí o paralelo também que eu fiz na ocasião, André, recuperando aqui para dar início já a esse nosso episódio, é um pouco o que acontece mais ou menos, por exemplo, em outros campos, como por exemplo a música. A pessoa que se matricula numa faculdade de música, ela não está ali para aprender como é que se segura o violão, aprender o dó, o ré, mi, o fá, quer dizer, as notas básicas da música. Pressupõe-se que a pessoa que está ali buscando também uma formação superior no campo da música, ela já tenha tudo isso, não é? Então ela está ali muito mais buscando um aprimoramento, um aprofundamento dos seus conhecimentos musicais num nível, digamos, universitário, e não simplesmente uma introdução. E que eu acho que na discussão sobre educação física, isso é um tabu, a reflexão sobre isso, né? As pessoas dizem. Só que eu acho que esse lugar comum que atravessa a educação física é um pouco enganado, porque a educação física ela é um conhecimento que está incorporado no próprio corpo, e se a pessoa, portanto, está nessa condição de não saber várias coisas relativas à prática esportiva, ela talvez não esteja apta a receber essa formação superior. Foi aí então que a gente parou e a gente faz essa pergunta. Para trabalhar com educação física, ela precisa ser atleta? Eu vou fazer um resgate assim, no mesmo contraponto que eu fiz no final do episódio, para a gente entender isso, mas agora eu fiquei pensando nisso, né, ao longo da semana, com uma ideia um pouco diferente. Primeiro, no caso da música, os cursos que me vinham à cabeça primeiro eram os cursos que você fazia bacharelado em determinados instrumentos.
Então, cursos que tinham uma prova prática, né? Então, para você tocar violão, você já tinha que fazer uma prova prática, tocando inclusive peças clássicas de violão, para você entrar no curso de música e ter essa formação superior e sair do curso um músico de orquestra, por exemplo, enfim, maestro, piano, violão, clarinete, etc, né? Só que existem também provas práticas, então, tirando a coisa do curso da música, mas trazendo para a questão do teste de habilidade prática, existe também o teste de habilidade prática em outros cursos ligados às artes. Nos cursos, por exemplo, de belas artes, onde você precisa desenhar, tem uma prova prática. Meu irmão, há muitos anos atrás, chegou a fazer um vestibular para cinema de animação na UFMG, quando o curso estava sendo recém-lançado, e ele fez uma prova prática de desenho, e ele não sabia desenhar na época, e eu lembro que ele fez curso de desenho antes para poder fazer a prova prática, entende? Para poder, caso fosse para a segunda etapa, fazer essa prova prática. Então, eu acho que é um pouco da natureza do curso, porque eu te citei alguns exemplos também de cursos de música, especialmente cursos de licenciatura em música, de uma instituição que eu já trabalhei, que você não precisava ter o conhecimento no instrumento, não tinha prova prática, teste de habilidade específica para entrar. Mas era um curso de licenciatura, formava para iniciação, para professores que iam trabalhar em escola. Então, eu acho que era um tipo de conhecimento que você poderia adquirir ao longo do curso e era um conhecimento, por exemplo, que era incentivado aos alunos que buscassem, assim, horas extras por fora, tinham aqueles módulos de como é que chama? Nivelamento, tinham horas extras para a pessoa se relacionar com o instrumento ali e dar conta daquilo, né? E aí, voltando para a educação física, só para o pessoal que é novo, né, que já faz educação física da época que não tinha teste prático, porque o curso de educação física já teve teste prático antes, o teste prático ele consistia em algumas habilidades básicas, que eram correr, era um teste de Cooper, né, que você fazia 12 minutos numa pista, nadar, que era atravessar uma piscina de 25 metros, que é uma piscina semiolímpica, eventualmente de 50 metros, fazer uma ida e volta na semiolímpica ou atravessar a olímpica. E se não me engano, tinha alguns testes também desses de abdominais, de barra, semelhante a alguns testes de concursos para áreas, por exemplo, da polícia, bombeiros, áreas que exigem desempenho físico, né? E esse teste ele foi depois extinto para você fazer educação física. E isso gerou, né, assim, defensores e detratores, é o que a gente está discutindo aqui, mas do ponto de vista prático, aí voltando à minha realidade de professor, eu fui professor de natação no ensino superior durante muitos anos, isso gerava alguns desafios, sabe? Disso que você falou mesmo, da pessoa nunca ter entrado numa piscina e precisar entrar para ser aprovado, enfim, uma série de relações bem complicadas no dia a dia da disciplina, sabe? E também, André, enfim, eu quero até deixar claro aqui que eu não defendo a reativação dessas provas práticas. Por quê? Porque embora eu ache que faz sentido esperar que os estudantes de educação física tenham algum nível de proficiência esportiva, eu acho que essa que é a palavra, né? Ele tem que ter algum nível de proficiência esportiva, não sei se colocar isso como um pré-requisito para iniciar o curso tornaria a formação melhor. Esse aqui é o paradoxo. E além disso, eu acho que a logística necessária para reimplementar uma coisa dessa seria tão complexa, tão dispendiosa, que eu não sei se o custo-benefício compensaria. De modo que eu não acho que seria o caso de recolocar. Mas o que eu quero colocar com essas provocações todas que eu estou fazendo, e reforçando um pouco algo que nós já falamos nos episódios anteriores dessa temporada, é a necessidade de talvez recuperar e reforçar uma dimensão prática e experiencial que a formação de educação física deve ter. E que existe o sentimento entre muitos estudantes e também entre alguns professores universitários de que houve uma ênfase, uma guinada excessiva no processo de formação em educação física em direção à prática, aliás, desculpe, ao contrário, em direção à teoria em detrimento da prática. Que o equilíbrio entre a relação entre teoria e prática se perdeu em favor da teoria e em detrimento da prática. Então eu também tenho um pouco esse sentimento, eu acho que isso se perdeu. E eu acho que isso é muito importante, no caso do curso de licenciatura, como você colocou no exemplo da música, eu acho que ele é um pouco mais complexo, porque o professor de uma escola básica,
ele vai ter que ensinar muitas coisas diferentes. Quer dizer, ele não vai ser um especialista numa modalidade, por exemplo, como você faz agora, André. Você é treinador de ciclismo, você só trabalha com ciclismo. Na escola não vai ter isso, ele não vai ter esse grau de especialização, porque ele vai ter que lidar com muitas práticas diferentes. Né? Jogos recreativos, introdução esportiva, diferentes modalidades esportivas, com danças, com ritmos, enfim, com coisas diversas. O universo é muito mais heterogêneo, né, entre o profissional da licenciatura do que entre o bacharelado. Mas mesmo aí, mesmo no campo da licenciatura, eu acho que é importante algum grau de proficiência e algum grau de especialização. Por quê? Porque ninguém ensina o que não sabe. Entende? Vamos pegar aqui o exemplo da música, né? Você vai contratar um professor de música. Imagina que um professor de música falasse para você assim, olha, eu sou o melhor professor de música dessa cidade, eu vou te ensinar a tocar esses instrumentos musicais, a bateria, o violão, só que eu mesmo não sei tocar. Eu só sei ensinar. Quer dizer, você confiaria nesse professor de música? Agora pensa num professor de línguas estrangeiras, um professor de inglês, que dissesse para você, olha, eu sei te ensinar a falar inglês, embora eu próprio não saiba falar. Isso é possível? Não, não é possível. Né? E pensa alguém que vai alfabetizar uma criança. É possível que um analfabeto alfabetize uma criança? Não. Para você alfabetizar alguém, você precisa antes você próprio saber ler e escrever. Então eu acho que é essa mesma lógica que deveria predominar com relação à educação física. Por quê? Porque ninguém ensina o que não sabe. Então se você não sabe, não tem proficiência, e aí é o ponto também que eu acho que vale a pena acrescentar, André. A nossa pergunta aqui desse episódio, né, para trabalhar com educação física precisa ser atleta? Não precisa ser atleta. A resposta para essa pergunta é não, você não precisa ser atleta, mas você precisa ter proficiência esportiva. Você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o Michael Phelps da natação para ser professor de natação, mas você precisa ter uma vivência prática naquela modalidade com a qual você trabalha, seja natação, musculação, ciclismo, futebol, enfim, não importa. Algum grau de proficiência esportiva você tem que ter. Rapaz, tá passando inclusive um filme na minha cabeça aqui durante toda a minha trajetória de formação. Eu acho que e de outros alunos e pessoas que passaram, né, durante o meu trabalho como professor, exatamente nesse ponto, porque eu lembro que a gente teve aula, eu entrei no curso de Educação Física em 1999, então já não tinha a prova o teste físico. Só que muitos professores eram da geração do teste físico e comentavam e tudo mais, né? E eu fiz lá a disciplina de, por exemplo, ginásticas artísticas, de natação, de atletismo, de basquete, de vôlei, e fui handball, e fui apresentado a muita coisa com a qual eu não havia tido contato na minha formação escolar. A gente pode até trazer a experiência pregressa, porque algumas pessoas tiveram uma educação física escolar mais rica, e já chegaram no curso, mesmo não sendo atletas, mas com essa proficiência que você citou, mas não era o meu caso. A minha educação física escolar foi muito pobre ao longo da minha trajetória, e eu cheguei no curso de Educação Física, para não ter meias palavras, um perna de pau, sabe? Um perna de pau do ponto de vista dos esportes coletivos, especialmente. Nos esportes individuais eu já conseguia me colocar melhor, me defendia melhor e tudo mais. E eu fiz todas essas disciplinas. Algumas com maior dificuldade, outras com menos, mas, enfim, me esforcei como muitos alunos se esforçaram e se esforçam. E depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar com educação física escolar e eu me peguei passando esses conteúdos que eu imaginava que eu nunca mais ia ter contato, porque quando a gente era aluno, uma coisa que a gente discutia era, pra que fazer ginástica artística, ginástica rítmica, se eu nunca vou trabalhar com isso? E aí, digamos, eu paguei língua, porque quando eu me formei e fui trabalhar em escola, eu estava apresentando esse conteúdo para os meus alunos, entende? Agora, por isso que eu falei desse exame de consciência, né? Eu dei aula para alunos que era até quarta série na época, que eram alunos de 10 anos, de 11 anos, as séries iniciais do ensino fundamental. Eu acredito que se eu tivesse que ensinar para a turma mais velha, eu passaria um pouco mais de aperto do ponto de vista dessa proficiência, porque eu tinha lá os fundamentos básicos, eu tinha um repertório, mas era um repertório que eu, fazendo o exame de consciência agora em muitas modalidades, eu considerava ele mais básico do que para passar para a turma, para os adolescentes, para a turma mais velha, ali dos anos finais ou do segundo grau, sabe?
Então, eu penso nisso, né, realmente. E muitas coisas as pessoas aprendem. É aí que eu quero trazer o contraponto. Eu já dei aula para pessoas que não sabiam nadar, que terminaram o curso, né, que fizeram a disciplina de natação. Claro que você não aprende a nadar numa disciplina de 80 horas, mas que foram apresentadas a disciplina, gostaram, começaram a buscar por fora, aprender a nadar, e depois de formado viraram professores de natação, entende? Ou seja, entrou sem o teste, mas se encantaram pela disciplina, pelo conteúdo e fizeram disso o seu trabalho posterior à formação, entende? Buscando os cursos por fora, buscando a prática mesmo por fora, né? Porque a prática é realmente importante nesse sentido. E isso que você falou agora por último, André, reforça um pouco a minha opinião, minha convicção de que não seria vantajoso tentar restituir provas de habilidade específica como um pré-requisito para o ingresso na faculdade. Eu acho que não seria o caso. E, além disso, né, o curso de licenciatura, como você colocou, para trabalhar em escola, e eu tinha comentado também, né, já tinha citado isso antes, ele realmente agrega um grau de complexidade maior. Porque o universo de práticas com que esse professor vai ter que lidar, ele é mais amplo, é mais heterogêneo. Só que, ao mesmo tempo, aí acho que é um desafio também adicional para a formação em licenciatura, e que, de certo modo, nós teremos aqui um episódio dedicado a isso, a essa dimensão generalista ou essa dimensão especialista no processo de formação em educação física, porque mesmo no curso de licenciatura, essa obrigação de ter que ensinar o que não sabe, ou melhor dizendo, ter que ensinar o que não sabe muito bem, sabe só um pouco, também é uma fonte de angústia para os professores e de insegurança. Entende? Então, como é que a formação tem que lidar com isso? Porque você imagina se você vai trabalhar numa escola que tem um programa de educação física super heterogêneo, super diversificado, e aí você se vê obrigado então a ter que trabalhar com lutas, sendo que você nunca praticou judô, nunca praticou capoeira, nunca praticou karatê, enfim, nenhuma luta. Como é que você vai lidar com isso? Você vai ser capaz de ensinar aos teus alunos as lutas, mesmo sem você saber? E na faculdade você aprendeu? Quer dizer, quais são as modalidades que deveriam compor, digamos assim, o mínimo necessário para a pessoa ser um professor de educação física da educação básica, né? Será que é um universo tão heterogêneo quanto o que a gente tem? Ou será que ele deveria ser um pouco mais específico e restrito, né? Enfim, tudo isso vão ser temas, a gente vai continuar conversando sobre isso aí nos nossos próximos episódios, mas o assunto de fato ele é controverso. E sobre essa dimensão prática também, é aquela história, né? Você não vai conseguir, digamos, formar na sua trajetória acadêmica, na faculdade, ali nos 4 anos, nos 3 anos, digamos, um atleta completo. Então, eu fico pensando assim, será que aquela experiência prática, por exemplo, qual que é a experiência prática mínima para que um aluno, por exemplo, que nunca viu lutas, vamos continuar pegando o exemplo das lutas aqui, deva ter na universidade e também deva eventualmente buscar por fora para que ele possa trabalhar com lutas, entende? Então, assim, qual que é o sentido da disciplina na formação se aquele conteúdo prático não vai capacitá-lo? É realmente dar um gostinho e se ele quiser ele vai buscar em outras formações, em outras experiências, porque na formação tradicional a gente às vezes está acostumado a ter uma experiência na graduação e buscar um aprofundamento numa pós-graduação. Mas o curso de Educação Física, em se tratando das disciplinas práticas, talvez seja questão de você ter a experiência, ter o gostinho na graduação e buscar um aprofundamento na experiência prática. Na aula de natação mesmo, da academia de natação, na aula de lutas, da academia de lutas do seu bairro, enfim, na experiência de ciclismo com o seu grupo de pedal, né, alguma coisa nesse sentido, porque a dimensão prática, a prática, ela realmente traz uma propriedade muito grande. Inclusive, das discussões, né, por quem está na universidade, acho que a gente comentou um pouco disso no episódio passado, é justamente diminuir aquela pessoa que tem apenas o conhecimento prático. Só que esse conhecimento prático ele é fundamental, é aquilo que você falou, você não ensina o que você não sabe, né? Então,
enquanto algumas pessoas diminuem a pessoa que só tem o conhecimento prático, como se o conhecimento prático não estivesse imbuído de um conhecimento teórico por trás também, né? De você entender no seu corpo como aquele programa de musculação funciona, de você experimentar no seu corpo um rolamento nas lutas, de você, né, entrar na água e ver como é que seu corpo se comporta ali. Essa separação que é tão complicada no curso de Educação Física entre teoria e prática, que às vezes acontece no discurso para defender, né? Na hora de ir para, como eu gosto de falar, para o campo de batalha, isso acaba perdido, porque só com a teoria você não consegue, se você não tem a prática. Mas de alguma medida, mesmo que falte alguma coisa, só com a prática você consegue. Entende? Então, assim, sabe, assim, eu posso ensinar, por exemplo... a gente comentou isso na aula passada, sem conhecimento didático. Um mestre de lutas, por exemplo, que só tem a história dele com a arte marcial, ele vai conseguir passar o conhecimento da arte marcial e ele vai formar um faixa preta. Pode formar o cara estragado, com ansiedade, cheio de complexos, machucado, né, sem nenhum conhecimento ali da fisiologia e o cara se machuca no meio do caminho, ou seja, mas ele vai formar um faixa preta. Olha que coisa louca isso, cara. Eu diria que é o predomínio desse componente teórico, né? Eu acho que é isso que você falou. Do prático. Exatamente, do prático, exatamente. Sim. Reitera, né, o primado da prática no campo Sim. da educação física. É assim que eu formularia. Só que eu entendo que nas faculdades criou-se um ambiente até hostil a esse componente prático. E eu acho que isso é um erro epistemológico que se comete, porque o saber da educação física é um saber incorporado. As pessoas carregam esse saber no seu próprio corpo. E não apenas em livros. Também em livros. Também conseguem traduzir esse conhecimento tácito, né, que elas carregam consigo em livros, em artigos e tal. Mas, sobretudo, no próprio corpo. Eu vejo como é que isso faz falta, André. Já tenho 41 anos, né, então, quer dizer, já frequentei diferentes academias de musculação em diferentes lugares do Brasil e até do mundo. E eu vejo a atuação de certos professores aqui no Brasil, salas de musculação, que você percebe que aquela pessoa não tem experiência com a modalidade. Entende? Isso se nota. É uma pessoa inexperiente. Ela realmente está ali tentando ensinar iniciantes, que nunca fizeram musculação na vida, algo que ele próprio não sabe. Quer dizer, é claro que vai dar errado. É claro que não vai ser bom. Né? Exatamente, mas eu quero saber agora dos nossos ouvintes nas plataformas digitais, no Spotify, no Google Podcast e dos nossos assistentes também no YouTube. Qual que é a experiência de vocês? O que a formação de vocês está mostrando? Se você ainda é estudante, conta pra gente como que está sendo a sua formação, como que ela está trabalhando a questão teórica e prática, inclusive vai ser tema de próximos episódios aqui. Como que fica essa questão da formação prática nos cursos à distância? Ela é diferente, o número de horas, como que a gente trabalha isso também nos cursos à distância? Então conta pra gente, comenta, seja no YouTube ou seja nas nossas plataformas, que a gente quer saber a opinião de vocês, tá certo? Você tem alguma consideração final? Não, nós já em breve fiquem atentos aos próximos episódios, que a gente vai seguir nessa discussão, tratando também dessa dimensão prática ou melhor, generalista ou especializada no campo da educação física. Tamo junto. Maravilha, galera. Obrigado, um abraço para vocês e até semana que vem com mais um episódio de Educação Física S.A. Valeu, galera. Grande abraço, boa semana de trabalho para vocês. Sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.